foi a primeira vez que eu corri numa das categorias do circuito Stock Car, que era Pickup Racing. É uma categoria nova que estava entrando nesse meio da Stock, mas já com chassi tubular, muito parecido com o Stock Light na época. E foi a primeira vez, talvez, que eu precisei realmente de telemetria. Eu estava numa equipe nova, eu também precisava evoluir muito. Então eu tinha 20 anos, já tinha visto algumas coisas em outras categorias de turismo, mas ali a gente tinha vários sensores, muito mais informação, e é aí que a coisa começa a ficar interessante. E nessa época eu não considero que eu sabia analisar muito bem as minhas voltas. Cometia vários e vários erros que eu tenho certeza que muitos de vocês cometem, e até hoje pilotos, às vezes experientes que eu conheço, também cometem vários erros de análise. Depois, lá em 2012, foi quando eu entrei na Stock Car e já vinha com uma bagagem de análise de dados, que na verdade a gente confunde bastante telemetria com análise de dados. A telemetria é a análise em tempo real do carro andando na pista. Então, na verdade, o que a gente tem nas corridas, na maioria das categorias, é uma análise de dados, ou seja, a gente tem uma aquisição de dados quando o carro está na pista e posteriormente a gente analisa isso. Então, só para a gente falar os termos certos, né? E em 2012 eu cheguei na Stock Car, analisava relativamente bem os dados, mas com o passar do tempo eu comecei a perceber algumas coisas que eu fazia que às vezes faziam eu perder tempo nessa análise, às vezes não ficava muito claro, eu não sabia exatamente às vezes o que olhar, e com o tempo isso foi evoluindo muito, até hoje eu pegar, por exemplo, uma volta, bater o olho e já imaginar o que está acontecendo. Então, a minha ideia aqui com esse vídeo é mostrar para vocês como eu organizo as minhas voltas, como eu organizo os meus dados para eu conseguir analisar isso de uma maneira rápida, e falar também de muitos erros comuns que quem está começando na análise de dados comete. E vamos para o computador ali, para o simulador, que eu tenho certeza que a gente tem também a análise de dados no simulador, a aquisição de dados no simulador, e a gente vai conseguir olhar algumas coisas ali que acontecem exatamente igual na vida real. Então, agora eu vou para o computador e vou mostrar para vocês alguns detalhes. Essa aqui é a imagem de dentro do carro, é o meu cockpit virtual, e quando a gente minimiza a tela aqui, a gente já pode ver toda a parte de aquisição de dados aqui dentro. Então, eu vou pegar um programinha que grava a tela do computador para ficar mais fácil e mais nítido para a gente ver. Bom, galera, a gente já está aqui agora na câmera do computador e eu tenho uma coisa para mostrar para vocês para a gente começar. Eu tenho duas curvas que a gente vai ver agora no simulador. São curvas que à primeira vista vão parecer bem iguais, mas eu quero ver quem já descobre qual vai ser a curva mais rápida. Então, essa aqui é a primeira delas. Aqui. Pareceu uma curva rápida, deu uma saidinha de traseira no final. Vamos ver o que aconteceu na outra volta. Mesma curva. Para a gente saber qual foi a curva mais rápida, nada melhor que a gente colocar isso na análise de dados. Aqui, por exemplo, estão as duas voltas que a gente estava vendo e como o que a gente vai fazer com esse monte de linha. Para começar, os principais programas que existem
hoje na análise de dados. O Motec, que é o que a gente está usando aqui, que tem alguns plugins que a gente consegue pegar os dados do simulador e colocar no Motec, que é o mesmo exatamente que a gente usa na pista. A gente vai ter AIM, a gente vai ter 2D, a gente vai ter Alfano, enfim, vários outros. A verdade é que todos são praticamente a mesma coisa, tem pequenas diferenças de um para o outro. Então, quando tu aprende a mexer num, fica fácil começar a descobrir como mexer no outro. Então, eles acabam sendo instintivos depois de um tempo e a gente precisa ir pegando esses segredinhos de cada um do software, mas é uma coisa que, a princípio, é super tranquila. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai pegar todos os sensores que tem lá no carro, tudo que tem lá no carro, tem que ser bem configurado, isso é óbvio, mas aí seria interessante ter um engenheiro, ter uma pessoa para auxiliar também em toda essa configuração, ou até mesmo ler manual. Também serve, que é uma beleza. Também tem tutoriais às vezes na internet e fica tranquilo da gente primeiro pegar essa informação e conseguir colocar nessa tela. Isso dá para vocês fazerem de várias maneiras, mas na internet tem de monte. Como botar essa informação aqui não é a minha ideia ensinar desde o zero, vamos dizer assim, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiriam fazer isso sozinhos. Agora, quando a gente pega toda essa informação aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que olhar. Então, normalmente o pessoal vai ter um gráfico como esse aqui, que é bem confuso. Ou vai ter gráficos ainda assim, ó. Que isso aqui eu acho a pior coisa que existe no mundo. Só que o pessoal acha que às vezes é interessante, porque tu acaba vendo a posição da direção ou a posição do acelerador nesse meio de tudo aqui. Então eu vou mostrar como eu gosto de ver, como eu gosto de botar o olho nisso aqui e resolver o meu problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é o gráfico da velocidade. Esse é o mais importante. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho o gráfico aqui, corrected speed, é o que está aqui. Como que a gente faz isso normalmente para achar essa velocidade? No Motec, por exemplo, a gente clica com o botão direito, propriedades, vai lá, adicionar um canal, espera aí que abriu em outra tela, tá aqui, e eu quero achar alguma coisa com velocidade. O que eu vou fazer? Eu vou digitar speed. Já vai aparecer várias opções, e tu vai testando. Eu vou testar essa speed aqui, vamos ver o que aparece lá. Essa speed aqui, tá lá, apareceu uma outra velocidade, mas é uma velocidade em metros por segundo, que nós vamos ter que organizar isso, enfim. Achei a velocidade, achei essa aqui, que é a velocidade teoricamente corrigida com todo o GPS, velocidade das 4 rodas. O que eu vou fazer com essa velocidade aqui? Eu vou deixar ela grande, maior que todos os outros gráficos. Isso aqui é fundamental. Sem a volta grande, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, já colocamos aqui uma velocidade maior do que todas as outras coisas. Então, antes a gente não conseguia ver pequenas, que essa aqui não é pequena no caso, mas pequenas diferenças como aqui, nessa velocidade mínima, que um ficou a 70 km por hora e o outro a 60 km por hora. A gente não conseguiria ver esses detalhes, tá? Então, a gente pegou aqui essa volta. Eu não gosto de ver RPM, por exemplo. Eu deixo em outra página, se eu quiser ver, eu vou lá depois. Então, o que eu vou olhar primeiro? Vamos começar do início, vamos dizer assim. A gente tem uma coisa que para mim é a base. Não ver número errado. O que acontece? Quando a gente está falando na vida real, não é que nem no simulador, às vezes, que está tudo perfeitinho aqui, todos os gráficos se encontrando, que é uma beleza. Algumas vezes, a gente vai ver coisas desse tipo aqui, ó.
E eu cansei de ver engenheiros, inclusive, analisando voltas desse jeito. O que acontece? Isso aqui é uma volta que a gente no automobilismo chama de uma volta que está corrida, uma volta que está deslocada. Isso não pode existir. Como que a gente corrige esse tipo de problema? A gente vai achar lugares da pista, por exemplo, esse lugar aqui, não sei que lugar da pista é ainda, já vamos chegar lá. Mas aqui, ó, bem nesse lugar, tem um bump. Ou seja, aqui o carro passou em cima de algum lugar, algum bump, algum buraco, alguma zebra, que deu essa interferenciazinha aqui no gráfico. Ou seja, aqui e aqui, os carros deveriam estar no mesmo lugar, mas não estão, porque eu agora acabei intencionalmente deslocando o gráfico. Mas o que a gente vai fazer? Todos os programas vão ter um lugar que a gente vai apertar. Esse aqui, por exemplo, é nesse cantinho aqui, Show Offset, que vai aparecer essas linhas aqui embaixo. O que é essa parte aqui? A gente está falando num gráfico que está analisando a medida que a gente quer. No caso aqui no lado, por exemplo, a gente tem a velocidade com a distância. A gente sempre vai analisar um gráfico por distância, nunca vai analisar um gráfico por tempo. E também seria uma opção aqui que o programa nos traz. Por exemplo, se eu deixa eu antes acabar aqui. Então a gente vai pegar a volta aqui, ó, e vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando nesse offset que a gente falou, até as duas ficarem exatamente uma em cima da outra. Então agora, esse bump aqui que a gente estava falando, ó, da velocidade, está encaixando com esse aqui, está encaixando com esse aqui, ou seja, os carros agora estão no exato lugar da pista. Então agora sim a gente pode começar a analisar a volta. Então, não analisem antes de ter certeza que vocês estão vendo números certos. Isso eu estou falando também de, às vezes, sensor de velocidade que tem um monte de interferência. A gente pode estar falando, às vezes, que tem alguma medida com escala diferente. Essas coisas a gente tem que tomar sempre um belo cuidado. E reforçando que essa volta pode estar corrida muitas vezes porque alguma roda bloqueou, por exemplo, numa frenagem, e o computador, vamos dizer ali, que faz toda essa aquisição de dados, não entendeu que aquela bloqueada, na verdade, quando ele estava com a roda lá quase 0 km por hora, porque ela estava bloqueando numa freada, que o carro ainda estava em movimento, que estava rápido. Então, algumas vezes, esse tipo de coisa, ou até mesmo às vezes o traçado do piloto, quando o piloto faz um traçado muito diferente do outro, isso é o que gera voltas deslocadas. Então, muito cuidado com isso. Então, partimos da base que está tudo certo, que as voltas tão bem encaixadas, que a gente está analisando sempre um gráfico da distância aqui nesse eixo de baixo e não de tempo. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia colocar um gráfico de tempo. Olha como mudou toda essa informação. Mas é claro, as voltas não viraram a mesma coisa, então isso aqui a gente tem que tomar um cuidado. Voltamos aqui para a distância agora. As coisas estão mais encaixadas aqui. O que eu gosto de colocar no gráfico? Marcha, que podem procurar em qualquer programa com gear, daí vai ter lá gear position, não sei o que, a gente coloca lá. Então aqui a gente, por exemplo, vai clicar, vai estar em terceira. Obviamente que as marchas aqui estão todas iguais, porque são voltas na mesma pista, do mesmo piloto, no caso eu, que vão estar lá. Mas em outros níveis a gente vai analisar às vezes muitas e muitas curvas com marcha diferente. Então a primeira coisa que a gente tem que saber às vezes é que um está em terceira marcha e outro está em segunda. Isso é o básico, porque se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai entender o restante do gráfico.
Tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que freia e coloca uma segunda marcha, usa muito mais freio motor, tende a diminuir mais a velocidade do que a que não colocou a terceira marcha, a segunda no caso, e isso influencia completamente o resto do gráfico. Então, por exemplo, um piloto fez muito mais rápido a curva e ele fez em terceira marcha. Bom, a primeira coisa que o outro piloto tem que fazer na próxima saída dele para melhorar é tentar fazer aquela curva em terceira marcha. Porque às vezes tudo se resolve na marcha. Mas aqui não é o caso. A gente está falando que todos estão na mesma marcha, está tudo certo, mas mesmo assim a gente sempre vai encontrar diferenças porque não existem voltas exatamente iguais. Então, o que mais a gente vai analisar? Aqui, nesse gráfico eu vou aumentar só para a gente olhar, é o gráfico do acelerador, da posição do pedal. Normalmente vai ter sempre esse throttle, que a gente procura em qualquer programa, vai aparecer throttle position, throttle qualquer coisa que a gente vai encontrar lá e vai nos dar essa informação. Óbvio que tem que ter lá um sensor, né, para quem talvez está vendo isso pela primeira vez, tem que ter um sensor lá no carro que esteja medindo isso, que vai te dar essa informação. Né? Como a configuração padrão desses sensores normalmente está utilizando esse nome em inglês. Outra coisa que a gente vai precisar é a informação do pedal de freio, que aqui eu já aumentei um pouquinho para vocês verem. Então aqui foi como eu pisei no freio e depois tirei o pé do freio. Notem já uma coisa. Deixa eu tirar as duas voltas, tem duas voltas aqui, eu vou tirar uma. Foi aqui no ladinho, aqui no data. E aqui eu posso escolher as voltas que eu vou analisar. Vou deixar uma volta só para não ficar tão confuso esse gráfico. Então aqui a gente está analisando uma volta só, que virou com o Ford GT um tempo de 2:13.4 na pista de Spa, que foi onde eu fiz esse teste, foi onde vocês já olharam as voltas lá no início. Percebam que a primeira pisada no acelerador aqui, ó, ela é praticamente uma linha reta. Isso já é uma coisa que a gente sempre precisa estar analisando. Jeitos diferentes de frear vão fazer uma diferença absurda. E a última coisa que a gente tem que ter aqui, na página inicial, na página que está na nossa cara aqui quando a gente abre, é o gráfico da direção, que normalmente a gente vai achar steering wheel, steering angle, alguma coisa nesse sentido, caso esteja em inglês. Né? Obviamente que sempre pode ser ajustado um sensor e trocar o nome dele e deixar tudo em português, depende muito de quem configura isso. Então aqui a gente tem a base para analisar. Eu às vezes gosto, agora eu já vou fazer algumas coisas mais pessoais aqui, eu gosto, por exemplo, de juntar o gráfico do acelerador e do freio. Vamos supor aqui eu deixei em várias cores, eu gosto de deixar junto ele, porque eu sempre estou acostumado a ver assim. Como a gente tem aqui um ponta-taco aqui, um blip, que é automático, na verdade. Se vocês verem, peraí, eu vou tirar agora, vou deixar como estava antes. Move down, add group, esse aqui, move down, ok. Isso que eu estou fazendo, eu não estou nem ensinando, porque isso, ao natural, vocês vão ir aprendendo, tá? Mas aqui eu vou deixar separado, tá? Pra gente, já que tem essas subidas rápidas aqui, que na verdade toda vez que eu peço uma marcha, o carro automaticamente acelera para a marcha entrar com mais facilidade, não precisar fazer um ponta-taco ou fazer alguma outra coisa assim. Então eu vou deixar separado só para não confundir a gente aqui nessa hora de analisar. Então, outra coisa que eu não gosto de todo esse monte de cor, porque agora, por exemplo, se a gente colocar a outra volta que a gente vai analisar, que eu selecionei ela aqui, a gente vai analisar uma volta que virou 13.89, eu não gosto dessa informação desse jeito, então eu seleciono sempre voltas da mesma cor.
tá? Eu prefiro trabalhar assim, eu acho que fica mais clean desse jeito. Agora a gente vai fazer uma primeira análise, que eu vou pegar uma outra volta aqui, uma volta aqui de 15, tá? Que é praticamente o jeito que um amigo meu acaba freando. Mas antes, a gente vai colocar uma das coisas que estava faltando nesse gráfico, que é, para mim, a principal, na verdade. Até agora a gente só deixou ele bonito e a gente vai colocar a principal ferramenta para análise. O que a gente quer ver? O que a gente quer saber? Quem virou mais rápido? Então, todo o programa vai ter uma parte que ele vai analisar a diferença de tempo de uma volta para outra. A diferença em tempo. Ou seja, vamos analisar esse gráfico aqui. Eu vou deixar ele grande só para a gente analisar ele de uma maneira mais fácil. Isso aqui é um gráfico da diferença da variação de tempo de uma volta para outra. O que significa isso? Que aqui, quando a volta começou, os dois estavam exatamente com o mesmo tempo de volta. Depois dessa curva que a gente viu aqui, ó, essa curva, na verdade, que foi aqui embaixo que a gente está vendo, como que a gente sabe onde é que o nosso carro está na pista? Isso foi uma pergunta que eu recebi. A gente vai saber onde o carro está pelas freadas. Então, aqui é a freada da primeira curva. Aqui faz uma curva de pé no fundo, mas que tem uma variaçãozinha de velocidade. Mais aqui para baixo, a gente vai ter uma freada de outra curva. Todas essas freadas principais aqui, a gente sabe que são as freadas fortes e então a gente sabe onde que a gente está na pista. Tem gente que prefere colocar um gráfico lá de mapa da pista e deixar isso num cantinho ali. Toda vez que tu apertar aqui, vai aparecer onde tu está na pista. Eu não vejo a necessidade, mas também existe essa opção de colocar um mapa da pista e vocês verem exatamente onde vocês estão. Então, para a gente começar agora a realmente fazer uma análise rápida, vamos dizer que a gente tem pouco tempo de um treino para o outro, ou está no simulador e não quer ficar tanto tempo analisando. Então a gente vai chegar aqui e vai olhar o que está acontecendo nesse gráfico. O que está acontecendo aqui nessa variação de tempo é que depois que a gente começou a volta igual, aqui nessa freada, por exemplo, teve uma diferença de 3 décimos numa freada só. E durante a reta, um carro estava mais rápido que o outro, foi ganhando tempo, foi ganhando tempo, foi ganhando tempo. A gente chegou até o final da outra reta, tomando meio segundo aqui, mais de meio segundo. Sempre a gente vai fazer análise desse tipo. A gente vai analisar uma freada. Aqui, por exemplo, é um conjunto de várias curvas, que tu entra num S, vira para um lado, vira para o outro e uma influencia a outra. Então a gente não pode analisar só até aqui. Aqui freou, então se a gente for analisar esse gráfico da diferença de tempo, não, aqui eu ganhei tempo, então mais 3 décimos. Só que um freou tão dentro que quando chegou aqui no final de toda essa sequência de curvas aqui, continua exatamente, praticamente a mesma diferença. E o que é o problema que eu vejo muita gente fazendo? Vai pegar agora todo esse conjunto de curvas e vai ficar analisando minuciosamente cada parte da curva de uma volta que, se a gente for pegar de como começou e como terminou esse conjunto de curvas, a gente está falando às vezes em menos que meio décimo aqui, né? Que foi de 570 para depois de todo esse conjunto de curvas aqui, foi para 533. Então, por que a gente vai perder tanto tempo analisando isso, se algumas vezes o piloto já sabe que ele freou um pouco mais dentro, espalhou um pouquinho na primeira perna, influenciou todas as outras curvas? Então, a gente vai focar onde está a diferença de tempo, que no caso dessa volta aqui, por exemplo, está aqui.
meio segundo, teoricamente, só nessa curva aqui, ó, só nessa curva, tá? Então, agora a gente volta ao nosso tempo, nossa diferença de tempo normal, e agora a gente vai fazer o quê? A gente quer analisar uma curva só. Então, a gente vai dar um zoom. No caso do Motec, tu clica 2 vezes, puxa para o lado, eu vou até a próxima freada forte. Tá? Isso aqui, ó, por que deu essa diminuidinha de velocidade? Porque mesmo eu estando com o pé no fundo, que vocês podem ver aqui, ó, que throttle position, a posição do acelerador está em 100% nos dois casos, eu fiz uma curva e, consequentemente, foi o Rouge, né, a famosa curva que perdeu um pouquinho de velocidade mesmo estando de pé no fundo. Então a gente vai analisar. Poxa, esse aqui, ó, perdeu tanto tempo na freada porque ele freou muito antes. E aí a gente começa a fazer umas coisas que é... ele freou antes porque ele tem que frear mais dentro. Só isso. Daí tu vai chegar lá pro piloto e vai dizer, ó, vai lá e freia mais dentro. Será que ele vai conseguir frear mais dentro? Esse cara, por exemplo, que freou que nem essa curva aqui do gráfico verde. Eu não comentei antes que a primeira pisada no acelerador é muito importante. Então, eu sempre gosto de pegar tanto voltas minhas quanto voltas que eu estou analisando para outros pilotos e explicar por que ele não consegue frear mais dentro. Não chegar lá simplesmente dizer, ó, tu tem que frear lá na placa do 100. Ou tu tem que pegar uma referência e frear mais dentro. Ele não vai conseguir frear se ele freia desse jeito aqui. Se a primeira pisada dele não for forte. Então ele precisa mudar o jeito dele de frear para conseguir fazer essa curva. Certo? Então no momento que ele conseguir frear com mais força inicial, realmente a velocidade vai cair. Tá vendo que a velocidade vermelha está caindo mais do que a velocidade verde, que está indo numa linha, vamos dizer assim, mais no sentido horizontal ali do que vertical. Então, isso aqui foi um exemplo claro de como a gente já consegue pegar informações de telemetria. Mas aí, vamos chegar naquelas pequenas análises, que é o que eu digo para não fazer microanálises. A gente vai colocar outra volta aqui. A gente colocou agora a volta branca. A volta branca freou no exato mesmo lugar que a volta vermelha. Exato mesmo lugar. A gente vê aqui, ó, que o pedal do freio começou a subir exatamente no mesmo lugar. Só que quando a gente olhou a volta toda, a gente percebeu que aquela diferença de tempo, que é a primeira coisa que a gente tem que ver, aconteceu aqui, nessa curva. Mesmo freando no mesmo lugar. O que aconteceu? Tomou 3 décimos numa curva só. Então, o que a gente vai ver? Por que tomou esses 3 décimos? E agora a gente vai falar daquelas primeiras voltas que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Vocês viram as voltas e uma a gente viu que é 3 décimos mais rápida que a outra. Só que quando a gente chega aqui na telemetria e dá o zoom nessa curva que a gente quer analisar, a gente vai sempre dar um zoom quando a gente quiser ver uma curva em específico, a gente vê que os dois frearam no exato mesmo lugar. Então, por que um não conseguiu sair tão bem? Porque eles diminuíram a velocidade, deram a mínima velocidade praticamente no mesmo lugar. Só que a curva vermelha conseguiu soltar o pé do freio antes e acelerar muito antes. Tu vê que o pedal do acelerador aqui, ó, mostra que a vermelha está acelerando antes. E aí que começam análises muitas vezes que não olham a realidade. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a curva vermelha deu mais pressão de freio aqui, uma pressão inicial consideravelmente maior. Mas será que foi essa pressãozinha inicial que fez toda essa diferença aqui? Não foi. O que foi que fez a diferença foi o traçado que
as duas voltas aqui tiveram de diferença. Então, a gente sempre precisa analisar um gráfico de telemetria, um gráfico de aquisição de dados com câmeras on-board. A gente não pode analisar uma coisa separada da outra, porque senão a gente vai começar a criar, às vezes, coisas que não existem. Vai chegar lá para o piloto e vai dizer, ah, não, tu tem que usar mais pressão de freio aqui. Mas não, a gente precisa daí agora ir lá nas voltas. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui na primeira volta. E a gente vai analisar o que aconteceu aqui devagarinho. Os dois vieram, frearam praticamente no mesmo lugar. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, para vocês ouvirem. A gente vai frear mais ou menos no final aqui dessa mancha branca que a gente vê no asfalto, bem na frente do carro, aí, na frente do volante, tá? Então, escutem só que os dois vão frear no mesmo lugar, ó. Certo? Então, aqui foi uma das voltas. Agora vamos analisar a outra volta. Quem conseguiu perceber a diferença, que é uma diferença muito básica, tá? Quem não conseguiu ver essa diferença vai precisar começar a treinar o olho. Precisa ver muita coisa antes de sair olhando telemetria. É evidente que essa curva aqui, o piloto acabou entrando na curva muito mais cedo. Logo que ele freou, ele já começa a se distanciar dessa linha branca aqui, ó. Tá vendo? A distância que ele está da linha branca, se a gente for pegar pontos na pista como esse aqui, que é uma mancha que tem ali no asfalto, que são as referências, por exemplo, a referência dessa pista aqui para mim de freada é essa mancha. Eu poderia ter pego a placa do 100, mas não, eu prefiro uma referência que está mais fácil para mim, né? Mas toda referência que está mais perto de ti é melhor. Só que daí tu vê que quando chega aqui, ó, ele está longe dessa outra linha aqui. Então agora vamos ver a outra volta. O que teve de diferente? Fica claro agora que essa volta foi muito mais tempo em linha reta que foi freada. Então, se fez uma linha reta, que normalmente é o ideal, se conseguir frear bem em linha reta, usando a maior quantidade de freio nessa hora que tu está em linha reta. E se a gente agora analisar quadro a quadro aqui, ó, a gente vai ver aqui um gráfico, por exemplo, da pressão de freio, uma barra aqui de pressão de freio. E a pressão de freio está forte, 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 forte. E quando começa a fazer a curva, tá vendo que ela cai. Mas ainda tem freio aqui. Ainda tem freio aqui. Então, depois a gente poderia fazer um outro vídeo com várias informações de dicas de pilotagem, né? Por que é interessante esse freio aqui, por que o ideal aqui, obviamente, é frear. Enquanto tu está freando aqui em linha reta, tu consegue frear sem bloquear o pneu, consegue fazer uma freada mais eficiente, consegue baixar mais a velocidade do carro. E quando tu começa a fazer a curva, tu solta o pé do freio para o peso, vamos dizer assim, parar de ser transferido para frente do carro e começar a ser transferido para a parte traseira do carro. Quando tu solta o freio, o peso começa a sair do eixo dianteiro e passar para o eixo traseiro, e desse jeito tu consegue entrar numa curva ainda com um pouquinho de freio para continuar ainda com uma carga na frente e ter mais gripe. Se a gente soltasse aqui completamente o freio,
com certeza a gente causaria uma reação no carro que, nesse caso aqui, provavelmente seria escapar de frente, porque faltou um pouquinho ali de freio. E depois a gente começa a acelerar progressivo, a sair da curva e pronto. Então, a curva vermelha foi a curva que freou em linha reta. Então ela conseguiu frear em linha reta, soltar o pé do freio antes e contornar a curva com uma velocidade mínima 4 km maior e mesmo assim conseguiu acelerar antes, depois na saída da curva. A outra que freou no mesmo lugar e dobrou mais cedo, isso aqui é uma reação de traçado que aconteceu, né? E quando ele chegou na velocidade mínima da curva, ele estava sem um bom ângulo para entrar na curva, precisou diminuir mais a velocidade e, consequentemente, saiu muito mais lento porque estava sem ângulo. E, se a gente for ver aqui no gráfico do volante, ele acabou ainda saindo de traseira. Os dois saíram um pouquinho de traseira, a branca saiu um pouquinho mais. E vai perder agora em toda a reta. Por isso que a gente tem que analisar agora até a próxima freada que a branca iria ficar perdendo até aqui, no caso que ela perdeu 3 décimos. Então, isso é a base. Quanto mais tu faz isso, mais rápido tu vai fazer. E quando tu é piloto e tu sabe que tu deu uma volta, que tu, nossa, eu encaixei essa curva de um jeito perfeito, lembra daquela curva, pega e já vai analisar direto aquela curva. O que tu fez naquela curva que tu não fez nas outras? A gente poderia apertar aqui numa tecla aqui, N, por exemplo, que é Next, e ficar analisando várias e várias voltas ainda. Ó. Aqui, vamos dizer, eu vou passando uma volta aqui, ó, por exemplo, passei, ó, troquei a volta vermelha. Ó. E às vezes tu vai achar, nossa, essa volta aqui, isso aqui é uma tendência que eu tenho. Todas as vezes eu tomo esse tempo aqui dessa volta. Daí, então tu vai lá no onboard, linka tudo isso e daí sim tu vai conseguir ter uma informação que vai servir para alguma coisa. Porque é a mesma coisa, essa aqui já é outra volta, tá? Mas aqui a gente tem 3 décimos de diferença. Então vamos analisar essa volta aqui agora, é outra volta. Na verdade é a mesma volta, mas vamos analisar ela do começo. Primeira coisa que a gente vê, a curva 1 tem que ser analisada. Aqui vem tudo meio parecido, ganha um pouco de tempo, claro que a gente vai poder analisar isso. E depois aqui a gente chega a 1 décimo e perde de novo aqui 2 décimos. Então a gente teria que analisar também essa curva, mas vamos se manter aqui. Por que a gente não vai pegar agora e analisar toda essa diferença que um freou mais dentro, mas depois ele ficou mais lento, no fim saiu mais rápido? Porque a diferença é muito pequena. A diferença é muito pequena aqui. Quer dizer que a gente está falando aqui em nada de diferença. A diferença aqui, a curva ficou igual, por mais que tenham diferenças aqui de traçado e jeitos de fazer. Então, a gente não perde tempo analisando micro detalhes que freou mais dentro e daí não sei o que. Analisa só onde tem diferença de tempo, tá? E foca nisso. Então, a gente agora já entendeu mais ou menos aí como fazer essa análise e depois aplicar. E a gente precisa também aprendeu que a gente precisa dar um board para marcar todos esses pontos que a gente estava falando aqui, que é uma manchinha no asfalto, uma coisinha assim, que depois quando a gente estiver na vida real, quando a gente estiver dentro do carro, a gente vai conseguir saber as coisas que a gente viu e não só se basear com um gráfico, sabendo que a gente precisa frear mais dentro quanto? Daqui a pouco a gente ficou... por exemplo, a gente ficou agora um tempão falando sobre essas duas voltas. Isso, na vida real, já seria errado. A gente tem que olhar essa volta e ver depois se as outras voltas todas seguem a mesma tendência. A gente não pode se resumir só em 2 voltas e achar que isso é o nosso ideal, vamos dizer assim, né?
Então, pessoal, era isso. Eu vou de brinde aqui deixar mais um gráfico que eu gosto bastante de olhar, que é o meu gráfico de balanço de freio. Esse foi um outro gráfico que eu fiz que serve para quê? Esse eu não comparo voltas, eu vejo sempre uma volta sozinha. E se tu quiser aqui, tu pode até deixar mais cores, por exemplo. Aqui tá até em metro por segundo, por exemplo, porque para mim eu quero ver o gráfico, eu não quero ver quantos por hora que estava. Tá? Depois, inclusive, vou até arrumar isso. Mas aqui, wheel speed, FR. FR é front right. Tá? Então a gente vai olhar aqui. Aqui, por exemplo, que a gente tem uma diferencinha aqui, ó, tá vendo que deu uma diferença boa? Aqui é que a roda dianteira direita estava começando a bloquear. Mas é normal a gente ver coisas assim. Um carro de corrida não é perfeito, tá? Um carro de corrida não é perfeito. Então, a gente sempre vai ver coisas desse tipo. Vamos ver essa outra volta aqui. Isso aqui bloqueou um pouquinho mais aqui no meio. Vamos supor que a gente se a gente estivesse olhando esse gráfico e isso aqui fosse bem para baixo, que está bloqueando muito. A gente vai resumir com ou tu tá, deixa eu voltar para a tela grande, ou tu tá freando e dobrando muito, tá usando muita pressão de freio nessa hora que tá assim, que vai fazer bloquear uma roda só, ou algumas vezes tem muita pressão de freio na frente, tu teria que regular e passar um pouco mais freio para trás. Então essa é a outra parte brinde aí que eu deixo. É um gráfico que eu gosto muito de olhar. Se vocês quiserem um dia, eu deixo, inclusive, voltando aqui, eu deixo aqui embaixo pequenininho qual era o balanço de freio que eu estava usando. Então eu estou usando aqui 51,1%, nesse caso aqui. Então essas informações vão ajudar muito. Tenho certeza que se vocês pegarem a ideia de ser simples nessa análise, de ir direto onde está a diferença de tempo e depois de pegar essa diferença de tempo, colocarem isso na câmera on-board, analisarem as duas voltas, o que uma fez diferente da outra naquele ponto que tu estava olhando, tenho certeza que tu vai conseguir melhorar muito, aplicar isso na tua pilotagem e começar a criar aquelas voltas que são sempre iguais, sempre boas, sempre com referências e com certeza vai ganhar muita velocidade. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Deixem aí seus comentários. Sigam o canal, um canal novo. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo que ficou um pouco longo, comentem. Eu quero fazer um vídeo mais curto também, talvez de dicas de pilotagem. Então, falem aí o que vocês querem e tamo junto, valeu, até a próxima.